Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da Meditação Shisokan. Nessa segunda-feira maravilhosa que eu tenho a alegria e a graça de estar aqui junto com vocês, seja presencialmente, seja você de casa, para estudarmos e aprofundarmos um pouco mais nos ensinamentos da Seichonoe. E para nós começarmos a nossa reunião de hoje, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos é a oração que consta na página 162, oração para compreender que todos os seres são irmãos, lembrando que o meu livro é 37ª impressão e quem o tiver e quiser acompanhar a leitura, fique à vontade. Caso contrário, pode assumir a posição de oração, uma posição confortável, fechar os olhos e concentrar muito nas palavras dessa oração para elevarmos ainda mais o nosso espírito. Vamos lá? Oração para compreender que todos os seres são irmãos. Deus é a fonte de criação de todos os seres do céu e da terra. Deus é a vida que está presente em todos os seres do céu e da terra. Deus está dentro de todos os seres, garantindo-lhes a existência. Se, ao vermos uma flor, ficamos encantados com sua beleza, é porque a nossa vida e a vida da flor são originariamente uma só vida. E se olharmos para as estrelas, sentimos-nos fascinados por elas e ficamos maravilhados diante da magnificência do universo, é porque a vida das estrelas e a nossa vida são originariamente uma só vida. Se ao vermos um passarinho voando, sentimos-nos enternecidos e admiramos a beleza do seu canto, é porque a vida do passarinho e a nossa vida são originariamente uma só vida. Se as mais variadas plantas que crescem na terra produzem alimentos que sustentam a nossa vida, é porque também dentro das plantas existe a vida de Deus. E, portanto, a vida das plantas e a nossa vida são originariamente uma só vida. Como vemos, em todos os seres viventes, em tudo o quanto existe, está alojada a vida de Deus. Portanto, nós e todos os demais elementos do universo somos uma só vida. E é por isso que todos os elementos ao nosso redor reagem segundo as vibrações da nossa mente, trazendo determinadas consequências. Mesmo em se tratando de coisas que aparentemente são simples matérias, devemos nos sentir gratos e dar-lhes nossa bênção, contemplando a vida de Deus que nela está presente. Assim, elas responderão à nossa gratidão e nossas bênçãos. Por exemplo, se agradecemos às árvores frutíferas e as abençoarmos, elas darão abundantes e deliciosas frutas. Também os fenômenos naturais, como por exemplo, as condições meteorológicas, reagem de forma muito sensível às vibrações da mente humana. O tempo torna-se inofensivo para os que estão sempre gratos a ele. Há pessoas que dizem: todas as vezes que eu viajo faz tempo bom. Certamente são pessoas que nunca esquecem de agradecer ao tempo. Este mundo é mundo de Deus. O universo é o universo de Deus. O céu é céu de Deus. A terra é terra de Deus. Acima do céu, abaixo do céu, não há lugar algum onde Deus não esteja presente. Por isso, para aqueles que vivem segundo a vontade de Deus, reverenciando, louvando-o e dando-lhe graças, não sobrevirá nenhuma desgraça. Deus criou o homem para reinar sobre todas as demais criaturas, dando-lhe autoridade e poder para dominar espiritualmente todos os elementos do céu e da terra. Assim sendo, nada poderá fazer-lhe mal, contanto que ele viva com a mente correta, sem pensar jamais em fazer mal aos outros. No mundo da imagem verdadeira já está concretizada a grande harmonia, estando todos os seres unidos em torno do centro, que é o Deus único, Criador do universo, amando uns aos outros como irmãos e encontrando-se cada qual no lugar certo. Ó Deus, fazei com que também neste mundo fenomênico e terreno concretize-se a grande harmonia do mundo da imagem verdadeira. Protegei e orientai a humanidade toda, para que cada um de nós desperte para o fato de que todos nós somos irmãos, e assim se concretize o paraíso eterno na face da terra. Rendo-vos graça, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa que nos mostra o quanto que o sentimento de gratidão ele permite com que nós consigamos harmonizar tudo ao nosso redor e acabamos colhendo bons resultados em razão dessa postura mental maravilhosa.
Então, meu muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer novamente a todos que estão nos acompanhando virtualmente, aqui presencialmente, a quem está em Brasília, fora de Brasília, a quem está no Brasil, fora do Brasil. Meu muito, muito, muito obrigado. É uma alegria imensa e uma honra maravilhosa poder estar aqui mais uma vez para juntos aprofundarmos que seja um pouco dentro dos ensinamentos da Seiichi Onoe e ao final podemos praticar a meditação Shinsokan. Quero agradecer a todas as pessoas que contribuem de alguma forma para que essas palavras se divulguem. A você que está aqui presente, a você de casa, que compartilha, que curte o vídeo, que ajuda a que nós usemos todo o sistema de divulgação da internet para que mais e mais pessoas possam receber essas palavras e tenham a chance de transformar realmente a sua vida, o seu modo de viver e o seu dia a dia. Isso é muito importante. Então, a todos que contribuem, a você que nos ajuda, meu muito, muito, muito obrigado. É muito legal ver como é que isso vai se difundindo e muitas vezes nós não temos a ideia de como faz bem as pessoas receberem uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, ainda mais em tempos em que os pensamentos negativos, os pensamentos pessimistas têm tido tanta força como os dias atuais. Então, palavras que chegam, que ajudam as pessoas a melhorarem como seres humanos, elevar o seu pensamento, seu espírito, fazem muita diferença. E cada um que contribui nessa divulgação é um anjo especial nesse caminho de divulgação dos ensinamentos que pregam uma vida luminosa. Então, meu muito, muito, muito obrigado a cada um de vocês. Eu fico assim extremamente feliz e emocionado quando eu vejo que não porque é uma palestra minha, mas qualquer palestra que transmita palavras que realmente vão ajudar as pessoas a mudar a forma de pensar e elevar o seu espírito, são palestras concretizadoras do paraíso na face da Terra. Então, palestras de que preletor que seja dentro da Seiichi Onoe, ou que seja mesmo palestras que ensinem as pessoas a amar mais, que ensinem as pessoas a ser mais grandiosas, são palestras que precisam ser divulgadas para que ajudemos as pessoas a caminhar rumo à luz. Muita coisa tem sido divulgada dentro da internet. Eu converso muito com os meus filhos que nós precisamos andar, porque dentro de todos os conteúdos que são oferecidos é um campo minado. Você pode encontrar coisas muito boas, mas você também tem chance de encontrar coisas muito ruins e você acaba afundando sem perceber. Sem perceber. Tem uns videozinhos que mostram que é muito interessante. Como a divulgação ela se baseia muito naquilo que causa medo, então as pessoas divulgam muito assim, nunca faça isso, se você fizer isso você vai perder, cuidado, então as pessoas ficam alertas, elas acabam dando muita atenção. Então tem algumas pessoas que têm recortado alguns trechos, né, de pessoas que dão entrevistas, que falam, aí fala assim, o que comer em 2025, ou como educar em 2025. É todo mundo falando coisas que não pode, no final das contas, você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. E teve um videozinho que me chamou muita atenção, que foi até o porquê eu inspirei-me para a palestra de hoje. No videozinho a pessoa falava assim, se você quer educar bem seu filho, nunca elogie. E ela fala assim, nunca elogie. Se você elogiar, ele vai achar que ele é bom e ele nunca vai crescer. Eu achei interessante, bom, tudo errado, mas vamos lá. Ótimo, vamos lá, vamos pegar e vamos trabalhar. Como a Seiichi Onoe estuda a questão do elogio. Então, o elogio é um tema que eu já abordei várias vezes. Nós temos pontos, assim, muito legais já falados aqui. Se você for no canal, na playlist lá, botar elogio, você vai ver que vai vir pelo menos umas 5 palestras que eu já falei sobre elogio. Inclusive tem uma palestra dupla, que foi a parte 1 e a parte 2 de tão importante que é o elogio. Então hoje eu vou revisitar esse tema e eu vou trazê-lo de uma forma um pouquinho só diferente, nada demais, mas que é muito importante a gente estar sempre relembrando. Porque muitas vezes a gente até sabe, mas a gente esquece de como colocar isso em prática e acaba perdendo uma grande chance de usar essa ferramenta maravilhosa que é o elogio. E eu vou utilizar esse livrinho pequenininho e poderoso. Esse livro é muito mágico. Por quê? É Palavras de Sabedoria. Na coleção A Verdade da Vida, na parte final do livro A Verdade da Vida, volume 22, você tem um monte de palavras de sabedoria. O que são essas palavras de sabedoria? O professor Masaharu Taniguchi, ele andava com um caderninho e tudo que ele tinha de inspiração, ele anotava.
E várias vezes viam frases que ele anotava, trazendo conceitos filosóficos, religiosos muito profundos. E ele foi anotando, virou um monte de frases, ele condensou essas frases e utilizou, seja para desenvolver artigos, seja para escrever livros, seja para compilá-los e lançar em livros. Então esse livro, ele é pequenininho e ele é repleto de pequenos trechos que trazem verdades profundas. E todo dia eu pego e leio. Eu abro ele, eu estou no trabalho, eu pego ele, eu abro, vejo 2, 3 frases, leio, filosofo sobre aquilo e falo, pô, que legal, olha, aqui a gente pode melhorar, aqui a gente pode trabalhar mais, aqui a gente pode fazer isso e aquilo. E tem uma que eu marquei que é exatamente falando sobre a questão do elogio. Então, Palavras de Sabedoria, Masaharu Taniguchi, você tem até, essa capa mudou, não é pouco tempo, mas já há algum tempo que ela mudou, mas ainda tem a versão antiga que era a capinha verdinha, pequenininha. Então, é um livro prático, pequeno, que você pode carregar, mas como eu disse, não subestime o tamanho, porque aqui dentro tem coisas muito, muito maravilhosas. Tem um livro do professor Masaharu Taniguchi chamado Pérolas de Sabedoria. Ele foi escrito com taquigrafando as palestras do mestre, taquigrafavam as palestras do mestre. Para quem não sabe, taquigrafia é uma forma de escrita que você consegue, na velocidade da fala, escrever o que a pessoa está falando. Então, antigamente, não se tinha programas de conversão de áudio, que hoje em dia está super comum. Antigamente existia uma profissão chamada taquigrafia, que era exatamente a pessoa que escrevia. Ela escrevia uma outra língua, gente. E dentro daquela língua que ela escrevia, ela conseguia traduzir tudo o que a pessoa falava. Era muito utilizada, ainda é utilizado, por exemplo, em reuniões oficiais, em locais em que as pessoas falam ou toma a decisão verbalmente, você tem que materializar, então as pessoas escreviam. Então elas saíam escrevendo, Depois ela pegava aquilo tudo, traduzia para o português, né? Transformava na língua portuguesa e você estava toda a reunião taquigrafada. Então eles faziam muito isso, eles taquigrafavam o professor Masaharu Taniguchi falando, ou gravavam em fita cassete e até mesmo em CD, algumas coisas. Se bem que CD eu não sei se já tinha à época, mas eu sei que eles filmavam e gravavam o professor Masaharu Taniguchi em fita cassete com certeza. Aí o que acontece? Esse livro tem trechos taquigrafados de palestras dele. E tem uma parte do livro que são um monte de frases também de sabedoria. Um dos maiores dilemas que eu tinha dentro da minha área profissional foi resolvida numa frase. Era uma frase que eu precisava ler para me ajudar dentro do meu dilema profissional religioso, como eu ia me portar, como eu ia construir quem eu queria ser na área profissional. Porque dentro da magistratura, ser juiz, você se depara com um ponto dentro da religiosidade que é o seguinte: não julgueis. Um juiz não julgar é a mesma coisa que um juiz não trabalhar. Então, como é que você faz? Como é que você vai lidar com isso daí? Então, quem não caminha por essa decisão, muitas vezes não se depara com essa dúvida. Agora, quem caminha se depara com isso daí. E foi dentro desse livro que eu encontrei o caminho necessário para eu compreender como é a minha atuação de magistrado dentro de uma espiritualidade, para que a gente compreenda o que é realmente andar no não julgarás. Não julgarás. Então, isso é só para trazer uma experiência particular minha, que foi muito importante, que foi encontrada nessas frases de sabedoria dentro da Seichonei. Então, tem vários livros da Seichonei que tem essas palavras de sabedoria, e o que nós vamos utilizar hoje, palavra de sabedoria, é um especialmente muito maravilhoso. Pratique o elogio. Isso aqui é um ponto muito importante, e gera muitas dúvidas. Por quê? Porque você tem que enxergar o elogio como um aspecto necessário do trabalho espiritual. Então, para que a gente possa entender o elogio, eu preciso primeiro dissecar um pouquinho o que é o conceito, ou como é o elogio, para que nós possamos compreender o que é a prática religiosa do elogio. Então, por exemplo, nas palestras passadas eu andei falando sobre o riso espiritual. Não falei? Vocês lembram? Vocês lembram? Ou ninguém veio nesse dia? Vocês lembram? Quem lembra desse tema que eu falei? Um outro. Recomendo revisitar o site, dá uma olhada lá que eu vou falar sobre a alegria verdadeira. O que é? Quando a gente vai falar exatamente da importância do riso como fonte espiritual. E gera muita dúvida.
Porque quando a gente fala riso, as pessoas dificilmente associam o riso à espiritualidade. Quando a gente vai falar de elogio, as pessoas também têm dificuldade de associar o elogio à espiritualidade, porque acham que são as coisas banais da vida. Não, rir não tem nada a ver, eu vou rir a hora que eu quero. Aí você não compreendendo a força que a alegria tem na espiritualidade, você não consegue avançar um passo à frente no desenvolvimento da alegria verdadeira. E o elogio é a mesma coisa. Então o primeiro ponto é o seguinte, é nós entendermos o que é o elogio verdadeiro. Vamos lá. Para começar, vamos lá. O elogio, o ato de elogiar, eu poderia falar que é verdadeiro e superficial. Toda vez que num conceito espiritual da Seichonoye, nós falamos a palavra verdadeira, é a palavra que nós temos para simbolizar aquilo que tem espiritualidade concreta. Vamos tentar explicar isso de uma maneira simples. Toda vez que a Seichonoye fala o que é verdadeiro, ela está falando que é aquilo que tem atributos divinos na sua estrutura. A Seichonoye acredita, só existe Deus e o que vem de Deus. Capítulo Pecado, Suta Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Só existe Deus e o que vem de Deus. Então, ou seja, tudo o que vem de Deus tem perenidade, é eterno, é absoluto, transcende tempo e espaço. Não é algo que começa ou termina, é algo imutável. Logo, é algo que existe. Tudo que não existe é efêmero. Então a Seichonoye faz essa divisão. E essa divisão não é só a Seichonoye que faz, mas ela explica de maneira clara. Então tudo que tem origem e essência divina é eterno. Tudo que não tem origem e essência divina é efêmero. Aquilo que é eterno é verdadeiro. Então, na Seichonoye, quando a gente fala isso é verdadeiro, nós estamos querendo dizer que isso tem essência ou que isso tem uma construção espiritual. E qual espiritual? O espiritual sagrado de Deus. Por que é preciso falar isso? Porque se você não entende que o elogio ele tem a sua essência de espiritualidade, fica difícil compreender por que o elogio ele deve ser trabalhado espiritualmente. Espiritualmente. Por quê? Muitas vezes a gente fala, precisamos elogiar. Se a pessoa não entende o que está por detrás do elogio, o elogio não é um elogio verdadeiro. Ele acaba sendo um elogio superficial. A mesma coisa na gratidão. Você precisa agradecer. Aí tem pessoas que falam, ok, então se eu falar 1000 vezes as palavras muito obrigado, eu resolvo o meu problema? A gente fala, resolve. Se a pessoa falar só da boca para fora e nada mudar dentro dela, não é o número de muito obrigados que vai abrir a porta da mudança. O que vai abrir é, quando você repete muitas vezes as palavras muito obrigado, o que muda dentro de você? O sentimento. Muda o sentimento, correto, gente? Você repete. Aquela frase, aquelas palavras, elas acabam alterando dentro de você e você acaba mudando o sentimento. Quando você muda o sentimento, é que muda o resultado. Então a gente coloca, faça 1000 vezes a repetição da frase muito obrigado. Não é porque 1000 vezes vai gerar uma magia, vai abrir um portal porque você falou 1000 vezes. É porque quando você repete 1000 vezes, é tanta repetição que você acaba mudando o pensamento e o pensamento ajuda a mudar a emoção. Porque o ponto é mudar a emoção. Quando a gente ajuda a mudar a emoção e o pensamento, você começa a se transformar. Então esse é o ponto. Por que a gente usa a repetição? Por 2 motivos. Te ajudar a mudar a sua emoção e o seu pensamento. E o segundo, te ajudar a gravar dentro de você aquela emoção, aquele sentimento positivo. Então por isso a gente usa a repetição. A repetição tem essa finalidade. Auxiliar a gente a mudar. Auxiliar a gente a mudar. E a gente faz isso muitas vezes sem perceber. Nós fazemos naturalmente. Quando a gente vai se xingar, por exemplo, quando a gente vai ter um sentimento negativo com a gente vai com toda a emoção e a gente repete
aquilo várias vezes e aquilo vai gravando até se tornar uma verdade. Depois fica difícil mudar. Quando a gente vai elogiar, aí é mais difícil. Nós temos uma dificuldade maior para elogiar porque o sentimento não acompanha. Então a gente elogia, mas não é verdadeiro. Então fazer essa alteração demanda trabalho. Tem pessoas que têm mais facilidade, tem outras pessoas que têm maior dificuldade. O importante é que todos nós precisamos trabalhar. Então quando eu falo que o elogio ele é verdadeiro, eu estou querendo trazer a espiritualidade do elogio e um segundo aspecto, quando ele é realmente lançado da alma. Então o verdadeiro ainda tem duas características que eu preciso mencionar. A primeira característica é a espiritual relacionada à imagem verdadeira. Relacionada à imagem verdadeira. E o segundo é aquele que eu posso dizer que é sincero. Sincero. Então, eu posso falar assim, olha, o seu elogio, ele é um elogio verdadeiro. Por quê? Ele tem na sua formatação, na sua manifestação, ele é extremamente sincero e na sua essência ele tem toda a espiritualidade por trás disso. Olha que interessante. Então, isso tudo só para a gente entender o que é o elogio que a Seichonoye trabalha, ela ensina. Da mesma maneira que a gente ensina a manifestar a alegria verdadeira, a gente aprende também a manifestar o amor verdadeiro. De que forma? Utilizando vários métodos. E um deles é o elogio verdadeiro. Então, quando você elogia verdadeiramente, você faz uma transformação. E o mais fantástico é a gente descobrir o quanto que essa transformação mexe com tudo e com todos. E isso que é interessante, isso que é legal, que a gente vai conversar aqui um pouquinho. Então, primeiro eu preciso passar por essa parte. Entender que o elogio verdadeiro, ele tem uma base espiritual por trás dele e ele precisa ser desenvolvido de forma sincera. Um elogio desprovido de sinceridade é um elogio superficial. O elogio superficial não tem capacidade de transformação. Da mesma maneira que um sorriso superficial não tem capacidade de manifestar alegria, um sentimento superficial não tem capacidade de construir o amor e um pensamento superficial não tem capacidade de te dar força de vontade necessária para você transformar a sua realidade. Então, tudo que é superficial não aprofunda, não há sustentabilidade, não há base necessária e suficiente para promover uma real e efetiva transformação na vida. Ok, gente? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo? Então, olha só, nós vamos falar e nós vamos aprofundar sobre o elogio verdadeiro. O elogio verdadeiro. Para nós entendermos o elogio verdadeiro, a gente precisa entender a natureza do ser humano. Quando a gente entende a natureza do ser humano, a gente entende por que o elogio ele pode ser verdadeiro. Se nós olharmos o aspecto superficial da vida, fica complicado entender o elogio. Fica muito complicado. É nesse aspecto que vem as pessoas e falam, como esse rapaz falou numa gravação da internet, que ele falou assim, não se deve elogiar o filho, porque quando você elogia o filho, você tira dele a possibilidade de crescimento. Fala-se isso porque desconhece a natureza humana. Ele conhece a natureza superficial da vida. Ele conhece a natureza superficial, ele viu, ele percebeu a natureza superficial, mas a essência da vida não. Quando compreendemos a essência da vida, nós aprendemos e entendemos aonde nós realmente precisamos trabalhar. E esse trabalho de compreensão da natureza da vida, também chamamos de pedagogia da vida. Porque nós aprendemos a lidar com aquilo da vida que é importante e os caminhos para exteriorizar. E é interessante porque por muito tempo acreditava-se que pedagogia da Seichonoye era só coisa para professor. Ah, não, eu não sou professor, não tem nada que aprender de pedagogia. E a pessoa achava que não, pedagogia é coisa da área de ensino. E não é. Todos nós somos professores, porque damos o exemplo para alguém. Podemos ensinar bem ou ensinar mal. Você dá o exemplo em todos os lugares. Tem um caso muito interessante
de um líder. Ele fundou, inclusive, um movimento religioso no Japão, e o professor Masaharu Taniguchi tinha uma grande admiração por ele. E a história de vida dele foi muito engraçada, porque ele abandonou tudo e decidiu buscar a fonte de sustento dele por meio de Deus. Ele saiu do emprego e foi para casa ficar em oração. E não estava fazendo nada, ele só fazia oração. Ele abriu mão até da capacidade de viver. E ele ficou. E no meio das orações dele, acabou que ele sentiu fome. E ele parou assim, eu estou com fome. E ele ouviu um choro de bebê. E logo o choro de bebê foi cessado porque a mãe chegou e provavelmente amamentou. E ele pensou, puxa, se até o bebê que não tem condições de falar é provido pela mãe que aparece, Deus Pai também irá me prover. E ele saiu na rua e começou a falar, Deus, me provenha, ajude-me, dê-me o sustento. E nisso ele começou a achar um restinho de arroz que estava derramado no chão, ele juntou, ele apunhou esse arroz e ele viu que uma senhora estava com muita dificuldade de carregar. E ele perguntou, a senhora não quer que eu te ajude a carregar as compras? Aí ela aceitou ajuda, ele carregou, quando chegou na casa dela, ela falou assim, puxa, o que eu posso fazer para te retribuir? Aí ele, não, então faz esse arroz que eu achei no chão, cozinha ele para mim para eu comer. E ela viu que ele estava com fome, convidou ele para comer e viu que ele era extremamente prestativo, uma pessoa que queria doar, e convidou ele para trabalhar na loja dela. E quando chegou na loja dela, o marido havia falecido e a loja ela estava em declínio, porque nenhum funcionário a respeitava, achava que ela não tinha condição para os negócios. E quando ele chegou não só extremamente grato, mas extremamente prestativo. E ele começou a trabalhar de tal forma naquela empresa que todos os funcionários começaram a se sentir envergonhados pelo tanto que ele se dedicava, e eles começaram a se dedicar também. A empresa mudou o cenário que ela estava e acabou saindo de uma falência, de uma quebra, por causa da postura daquele homem que entrou e fez a diferença. Então o que acontece? A transformação dele foi uma pedagogia, ele ensinou aos demais aquilo que era correto a fazer. Então, a nossa ideia de que nós somos dissociados do ensinamento, ou nós somos dissociados daquilo que nós fazemos, é um equívoco gravíssimo, gravíssimo, e todas as religiões padecem na atualidade desse problema. Porque as pessoas querem que o seguinte, faça o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Então, isso leva à hipocrisia. Eu falo para você fazer, mas eu não faço. Ora, como é que você vai ensinar algo se você não faz? Então, esse é o ponto importante que a gente sempre ensina, ou a gente busca falar às pessoas. Precisamos fazer. Se você fala assim, não, eu quero seguir os ensinamentos da Seichonoye, você precisa pegar a base da Seichonoye e colocar em prática. Vai ser fácil? Muita coisa não, gente. Muita coisa vai obrigar que a gente se transforme. Mas à medida que nós vamos fazendo, a capacidade que a gente tem de ensinar a quem está do lado é impressionante. Eu já contei essa história aqui, vou repetir que eu acho ela muito legal. A minha prima veio visitar-nos aqui em Brasília, né? Na época morávamos numa casa, morava com meus pais, e minha prima veio e eu fiquei assim, nossa, começamos a conversar sobre espiritualidade, e comecei a falar da Seichonoye, aquela coisa assim, maravilhosa, e eu dando aquela aula, falando de tudo mais, e a gente estava na piscina, né? A gente estava lá curtindo a piscina, estava lá a família toda em volta, né? E eu conversando com ela, e na época eu estava praticando muito o sim incondicional aos meus pais. Eu estava usando como prática. E é uma prática. E eu vou falar, não era fácil, mas qual era o meu lema? Tudo que meus pais pedissem, eu responderia sim na hora. E era um negócio que mexia demais comigo. Porque eu estava indo fazer um negócio, João, eu sim. Por dentro, às vezes eu estava borbulhando, não, mas eu falei, eu preciso praticar. Eu preciso ver como é que isso funciona, como é que isso reage na minha vida. E eu estava lá, nesse sim, e eu conversando com a minha prima, estava chegando no auge da explicação, sabe? Aquele ponto da palestra, assim, que vai tocar o coração, que a pessoa vai falar, meu Deus, era isso que eu queria. Meu pai surge do além, meu pai abre a porta do além e me pede a coisa mais inusitada para aquele momento. Não era o momento, não era adequado, não era nada. Meu pai abre a porta e fala assim, filho, vai lavar o cachorro. Pô, você está num sábado,
no meio da tarde, num calorão. Não é a hora, você lava o cachorro de manhã, você tem a hora para lavar o cachorro. Mas meu pai olhou para o universo e falou assim, está na hora de lavar o cachorro. E eu estou lá no meio da conversa com a minha prima. Meu pai chegou, abriu a porta e falou assim, João, vai lavar o cachorro. Eu respirei fundo e falei, sim pai, agora. Eu parei a conversa, porque eu falei, eu estou fazendo uma prática, é treino. Eu parei, saí da piscina e fui lá, de sunga, lavar o cachorro. O cachorro amou, fez a festa lá comigo, lavei o cachorro, não consegui voltar mais com o assunto da Seichonoye com a minha prima, não consegui mais falar com ela. Entrou outros assuntos e vem aqueles assuntos de família, e eu pensei, poxa, e eu queria ter terminado o assunto, eu queria ter falado mais, tudo, e não consegui mais voltar. Minha prima volta, né? E depois eu fico sabendo, numa conversa dela que ela tem com outras tias minhas, ela falou o seguinte, ela falou, nossa, foi maravilhosa a minha ida lá para Brasília, eu adorei ter ficado com os primos, e eu gostei muito, mas teve uma coisa que me impressionou demais, e essa me marcou profundamente. E eu imaginando, vai falar da palestra, né? Ela virou e falou assim, o que mais me impressionou foi a docilidade que o João teve com o pai dele. Nunca tinha visto isso. Aquilo me encantou. E eu, caraca, velho, nem lembrou da palestra. Nem lembrou do que eu falei, velho. Mas o que foi que marcou? Foi a ação. Foi aquele momento em que eu fui colocado à prova, que eu consegui ter uma reação de não confronto com meu pai, que era o tradicional. Toda a família já conhecia os confrontos, mas a família não conhecia o momento de docilidade. Aquilo marcou ela. Eu falei, que interessante. Eu divulguei mais a Seichonoye lavando um cachorro do que falando. Lavar o cachorro foi mais eficiente do que 1 hora de blá, 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 blá. E aí eu comecei a compreender com esse acontecimento na minha vida, que se a gente não trabalha a coerência, as palavras vão ralo abaixo. Elas vão embora. Então tem muita gente que fala bonito da boca para fora, mas na hora do vamos ver, não acontece. E gente, presta bem atenção, ninguém exige a perfeição, nós somos falhos. Eu falho. Tem momentos assim que se alguém me encontrar e falar assim, preletor, é normal, gente, estamos em processo de aprendizado. O que não dá é você estampar no peito falando que você é o tal e você não faz o básico do mínimo daquilo que é o necessário. Todos os dias lá em casa, um ritual que eu e minha esposa temos, nós arrumamos a nossa cama, mesmo tendo secretária do lar. Por quê? Porque é da nossa responsabilidade. E quando você arruma, você começa também a ter o exercício de gratidão àquilo que você dormiu, aquele objeto maravilhoso que te acolheu à noite, que você pôde descansar, que você pôde dormir. Então a gente aprende. No budismo, eles ensinam, a primeira tarefa que você tem na sua vida é lavar a tigela que você comeu. E muitas vezes a pessoa não entende. Mas o que é isso? É a pessoa assumir as responsabilidades daquilo que ela tem que fazer e executá-las com gratidão. Isso é muito legal. Isso está dentro da pedagogia, gente. Então, quando a gente age Seichonoye, a gente divulga mais a Seichonoye do que quando a gente fala de Seichonoye. Quando a gente age. Já contei também essa história uma vez, vim aqui na frente, fui fazer uma divulgação do evento da Seichonoye e tinha uma jovem que começou a olhar, apontar para mim, sorrir quando eu vi, minha colega de trabalho. Aí eu falei, pô, que legal encontrá-la aqui. Aí quando terminou o evento, nós encontramos aqui na parte de baixo aqui do templo, e ela veio falando, eu sabia que você tinha alguma coisa diferente, eu sabia, eu só não sabia que era Seichonoye. Aí eu falei, pô, mas que legal, mas por que você acha que tinha alguma coisa diferente? Porque você era a única pessoa que chegava segunda-feira no trabalho sorrindo. Eu vi aquilo e falava assim, esse menino tem alguma coisa diferente, gente. Ninguém chega, todo mundo chega com cara de morte na segunda-feira, cara de zumbi, acabou de ser tirado do túmulo, velho. Segunda-feira, né? E eu chegava lá todo animadão, segunda-feira! Aí o pessoal fala assim, doido. Aí depois a pessoa vai compreender, porque dentro da Seichonoye a gente aprende a trabalhar a alegria. E alegria por quê? Você tem vários motivos para extrair alegria espiritual, alegria verdadeira. E você vai aprendendo a trabalhar. No início é difícil, gente. No início é difícil. A pessoa entra aqui, vocês são alegres demais. Eu não aguento essa alegria de vocês. O mundo está se acabando e vocês estão sorrindo. Não é que você está sorrindo para o mundo acabando. É porque mesmo com o mundo acabando, tem um mundo nascendo.
E a gente aprende a focar a vida no mundo nascendo. Hoje, deve ter algum casal que está se divorciando, mas ao mesmo tempo tem um casal que está se casando. Alguém está sendo velado hoje, mas alguém está nascendo também. Então nós temos ao mesmo tempo a treva e a luz manifestando-se no mundo fenomênico. Você escolhe aonde você vai focar a sua mente. E aonde você escolher focar a sua mente é onde vai ser plantada a semente que vai te levar para frente. Por que hoje em dia nós temos tantos casos ligados a doenças e problemas mentais e psicológicos? Exatamente pelo foco na treva que a humanidade vem dando nos últimos anos. A gente já vem com um pensamento extremamente pessimista que o materialismo assumiu. As redes sociais potencializaram o complexo, potencializaram e muito complexo, porque antigamente a gente se comparava com os coleguinhas da sala, hoje em dia a gente se compara com a humanidade. Você malha, fica com o corpo, aparece um craniano, aparece um cara não sei da onde, um grego lá que tem 30 vezes melhor do que você, caraca. Aí você fala, gente, eu não consigo, por mais que você fale assim, não, agora eu estou bonito, você olha na rede, você fala, gente, eu sou feio demais. Porque aparece gente bonita o tempo todo, todo lugar, todo mundo feliz. E mais, todo mundo viajando, curtindo, só a gente trabalhando e comendo miojo. Só a gente na linha de frente, ralando, tendo que estudar, todo mundo lá curtindo, viajando. Todo mundo está na Disney, só a gente que não. Aí você fala, meu Deus, minha vida é um inferno. Aí você começa a afundar mais na depressão. Aí vem uma pandemia associada ao WhatsApp, aí que acabou de afundar todo mundo. Então, hoje em dia, você falar, não tenho depressão, a pessoa olha, mentiroso. Porque todo mundo hoje em dia vem sequelado. Todo mundo hoje em dia está com uns trecos. Por quê? Porque a gente veio no momento negativo. Para você virar a chave para o positivo, demora. E mais, algumas vezes você é criticado, porque as pessoas acham que você está sendo bobo. Quando não é, gente. É simples. Você escolhe em qual patamar você quer viver. Se você quer viver no sofrimento, na tristeza, na angústia, vai fundo, pode correr e abraçar. Agora, não reclame depois os resultados que você está tendo. Se você constrói o seu patamar na esperança, na luz e aprendendo a olhar o lado positivo, você vai colher os frutos disso. E depois as pessoas vão falar, normalmente, é sorte. Nasceu abençoado. Porque as pessoas não compreendem que o amanhã é fruto do que nós fazemos hoje. Gente, é tão interessante quando a gente vai caminhando na vida e a gente vai atingindo. Por isso que a maturidade ela é muito legal. A gente vai atingindo determinados patamares e a gente começa a observar como é que a vida é. Em determinada época, para a gente a felicidade do mundo, no mundo masculino, a felicidade é dirigir. O dia que eu tirar a carteira, velho, eu vou dirigir o mundo inteiro. Passam-se 10 anos. Vamos ali na padaria com o carro. Ai, que saco. Dirigir é horrível. Aí você fala, mas pera lá, você lutou a sua vida inteira para dirigir. O que acontece? Começa a haver um processo que a gente vai esfriando com as conquistas, porque a gente começa a entrar na mesmice, a mesma coisa. Vou ser feliz o dia que casar. Aí passa um tempo, agora eu vou ser feliz quando eu separar. Aí separa, agora eu vou ser feliz quando eu casar de novo. Aí você fica assim, mas você está indeciso, hein? Você está indeciso, porque as pessoas não vão entendendo o que é realmente o processo pelo qual nós estamos vivendo. E à medida que a gente vai ganhando maturidade, a gente vai passando pelas fases, a gente começa a aprender a valorizar aquilo que realmente tem que ser valorizado. E isso se chama maturidade, gente. Nem todo mundo tem, mas é o caminhar da humanidade. Então, quando a gente compreende isso aqui, a gente vai entender. O elogio que nós vamos trabalhar é o elogio espiritual. Ok? Ok? O que é elogio espiritual? Para que nós possamos entender isso, a gente tem que entender o ser humano. Na Seitiroé, a gente aprende o que é a essência do ser humano. E presta bem atenção, é importante aprender isso porque, dependendo do aspecto em que você observar a natureza do ser humano, você chega a uma conclusão do que deve ser feito ou não. Como é que deve ser a educação de uma criança? Depende do que você enxerga na criança. Depende do que você enxerga na criança. Se você vê potencial na criança, você vai falar que a criança tem uma forma. Você deve ensinar a criança uma forma. Se você não vê potencial na criança, você fala que deve ser de outra forma. O ser humano é a mesma coisa. O que nós devemos fazer com o ser humano? Depende da forma que você o enxerga.
Dependendo da forma como você observa o ser humano, você sabe aonde que você vai trabalhar. E isso, gente, mexe diretamente com liderança. Eu vejo tanta gente aí, coaches ensinando como liderar. Elas ensinam fórmulas de liderança. Mas a liderança, você só vai entender a real liderança se você entender qual é a natureza do ser humano. Porque aí você vai no ponto exato de fazer aquilo que é necessário para a pessoa se mudar, para a pessoa transformar, para a pessoa crescer. Então a gente precisa descobrir qual é a natureza do ser humano. E a Seichonoye ensina. Qual é a natureza do ser humano? A de filho de Deus. O ser humano, ele é filho de Deus. O ser humano é imagem verdadeira. Presta atenção. Se o ser humano é filho de Deus, é imagem verdadeira, no âmago do ser humano tem o quê? Deus. Se o ser humano é a imagem verdadeira e no âmago dele tem a vida, então no âmago dele nós temos Deus. Então eu posso afirmar que dentro do ser humano há o que é verdadeiro? Sim. Não posso? Sim? Sim. Vamos lá, os que estão encarnados. Posso? Sim. Por que isso é fundamental? Porque quando eu falo que o verdadeiro está no ser humano, eu estou afirmando que dentro dele há um quê espiritual que pode ser trabalhado. Pode ser trabalhado. Qual é a nomenclatura que na Seichonoye nós usamos para esse trabalho do verdadeiro? Manifestação da imagem verdadeira. Então, quando a gente fala, vamos trabalhar para manifestar a nossa imagem verdadeira, o que está querendo dizer essa expressão? Que nós vamos fazer com que o seu eu verdadeiro, o seu espiritual, ele se torne perceptível aos 5 sentidos. Aos 5 sentidos. Então, quando você percebe isso daí, você fala, gente, que interessante. Então, qual é a essência do elogio verdadeiro? Olha que legal. Qual é a essência do elogio verdadeiro? É fazer com que o verdadeiro que habita no ser humano seja manifestado. Olha a força que o elogio tem. É você ajudar a pessoa a manifestar o que ela tem de verdadeiro, o que ela tem de espiritual. Por isso que o elogio se torna uma faceta da prática do amor, que é o ato máximo da manifestação de Deus na face da terra. Por isso que o elogio é importante. O elogio é importante. Agora, se você trouxer a discussão do elogio para somente o que é superficial, aí você entra aí num monte de coisa, um monte de teoria, um monte de não pode A, não pode B. Mas por quê? Porque o elogio está nessa seara aqui. Aí quando você vai elogiar o falso eu com o falso eu, o negócio é falso. Agora, quando você elogia eu verdadeiro com eu verdadeiro, você tem transformações na vida. Por isso que o elogio verdadeiro, ele quando é feito, ele tem uma capacidade incrível de mexer com qualquer pessoa. Por quê? Ele vai no fundo da alma. Por que ele vai no fundo da alma? Porque ele vai no seu eu espiritual. É algo fantástico. E na Seichonoye nós incentivamos o elogio verdadeiro. Então, sabendo que a natureza do homem também tem a verdade que é eterna, que é perfeita, que é maravilhosa, a ela nós elogiamos e nós agradecemos. Olha que interessante. Quando a gente entra, normalmente nas reuniões da Seichonoye, tem alguém na porta cumprimentando. Aqui na reunião de Shinsokan sempre teve. Agora, de vez em quando tem, de vez em quando não tem, mas a gente está acabando de formar a equipe para a gente voltar. Mas vocês já entraram em algum evento da Seichonoye e foram recebidos com uma reverência? Vocês já viram? Aí você entra, muito obrigado. Aí quem entra de primeira vez fala, de nada, não te conheço, não fiz nada. Por que a pessoa está me reverenciando? O que essa reverência é? É um elogio verdadeiro, a imagem verdadeira de quem está entrando. Eu não lhe conheço, eu reverencio porque eu estou reconhecendo que em você é a vida de Deus. Então é elogio à sua divindade interior. Então a pessoa quando entra, ela se sente até bem, ela fala, puxa, que algumas pessoas ficam acanhadas, envergonhadas, mas ela se sente bem porque ela fala, nossa, estão me reconhecendo como um ser espiritual. E é interessante que, por exemplo, quando você tem Seminário da Luz, Conferência da Luz, Academia, que fazem um corredor, aí ficam 10 pessoas de cada lado, e quando você entra, todo mundo, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Você sente uma coisa assim tão maravilhosa, porque é um elogio espiritual à tua essência divina. Você pode estar entrando com os problemas que for, naquele momento você fala, puxa, que legal, reconheceram a minha natureza divina.
Então isso é maravilhoso, por isso que a gente incentiva, por isso que a gente faz essa reverência. A pessoa que não entende, ela fala, está me reverenciando, eu sou o rei Júlia lá do Madagascar, né? Eu sou o rei Júlia, estão me reverenciando porque eu sou o bom. Tem nada a ver com isso. Ninguém está reverenciando o fenômeno. Ainda mais um fenômeno que acha que é o bom, é aí mesmo que a gente não está reverenciando. A gente está reverenciando a sua natureza divina. Por isso que não importa quem quer que seja, não importa o que tenha feito, não importa o que ela seja, não importa. Adentrou em um templo onde se reconhece e elogia a imagem verdadeira, ela receberá o elogio da reverência, seguido das palavras, muito obrigado. Porque estamos reconhecendo a vida de Deus que habita no seu interior. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. E agora a gente vai passar agora para entender os aspectos que o elogio causa na gente e como nós podemos utilizar o elogio. Por isso que pratica o elogio, para que a gente possa sair daqui elogiando de maneira espiritual, de maneira verdadeira. Ok, gente? Então vamos aqui trabalhar aqui agora o elogio aqui, ó. Vamos lá, gente. O elogio, ele tem um efeito muito interessante. Já aprendemos que o elogio, ele tem que ser verdadeiro. Ele tem que ser verdadeiro. Por que o elogio, ele causa uma coisa muito legal? Vamos lá. Para nós entendermos a profundidade que o elogio causa, nós temos que entender um pouquinho também de como é estruturada a sua mente. Para que a gente compreenda um pouco da estruturação da mente, eu preciso fazer um desenho que ele é muito conhecido dentro dos adeptos da Seichonoye, que é um triângulo, onde a ponta do triângulo é a mente consciente e o restante do triângulo é a mente inconsciente. Nós trabalhamos todos os dias com a mente consciente e com a mente subconsciente, mas nós não temos acesso à mente subconsciente. O que acontece? A mente consciente é o filtro, é como se fosse a peneira. Tudo que nós vivemos, sentimos, pensamos, passa pela nossa mente consciente e adentra no nosso subconsciente. E a mente consciente tem um papel de tentar filtrar aquilo que vai entrar no nosso subconsciente. Quando o nosso consciente não está ligado, a gente consegue, de formas diferentes, acessar o subconsciente. Mas, em regra, nós não acessamos. Nós só temos acesso ao consciente. E o consciente é aquela mente que processa. Então, vocês aqui presencialmente, vocês de casa estão agora me assistindo. Vocês estão processando a informação daquilo que eu falo, do jeito que eu estou vestido, daquilo que eu escrevo no quadro. Alguém está olhando e falando assim, nossa, triângulo horroroso. Ele já está julgando, ele já está pegando, ele já está fazendo todo o trabalho. É isso que o consciente faz. E ele vai jogando para o subconsciente. Na hora que você dorme e acorda no dia seguinte, o seu consciente normalmente ele foi limpo. E você não se lembra mais de muitas coisas. Eu, então, não preciso nem dormir para eu já esquecer o que eu fiz no dia. A coisa vai acontecendo. E no passar do tempo, você vai se esquecendo daquelas coisas que você já viveu. Olha que interessante. Eu perguntando para o meu filho, você lembra o que você fez mês passado? Ele, não. E eu pensando, que interessante, deixa eu tentar lembrar o que eu fiz quando eu tinha 7 anos de idade. Também não lembro. Eu tenho vagas imagens daquilo que ficou marcado na minha infância. Mas quer dizer que a minha infância eu não vivi? Vivi e vivi intensamente. Eu só não sei aonde estão as memórias da minha infância, porque elas foram depositadas aqui. Está tudo aqui dentro. Só que eu não sei. Mas tem algumas coisas que elas se manifestam. A nossa vida adulta, ela acaba sendo um eterno resgate daquilo que a gente jogou para o subconsciente. Uma experiência minha. Cresci numa casa de 3 irmãos, aliás, éramos 4, nós éramos 5. Um faleceu, ficamos 4, e nessa casa, como toda casa classe média normal, que viveu no século passado, né, as coisas eram caras e tinham que ser divididas entre todos os irmãos. Então, Danoninho, quando chegava, era um para cada um, e se encostasse, era briga.
Era morte, não tinha conversa. Sucrilhos era um pote para cada um quando comprava. E a Yakult era disputado no tapa. Então o que acontece? Vinha as compras, quando as compras chegavam, ela vinha acompanhada do sentimento de euforia e ódio ao mesmo tempo. Porque começavam as divisões da comida e quando você não era contemplado, ia cortar o bolo, nem laser cortava tão preciso do jeito que a gente queria. Porque tinha que ser igual para cada irmão. O que acontece? Quando eu cresci, arrumei meu emprego e fui morar sozinho, qual foi a primeira coisa que eu comprei no mercado? Todas as besteiras que eu tive que disputar na minha infância. Caixa de sucrilho, caixa de danoninho, mas eu comprei tudo. Parecia mais um parque de diversão para criança do que uma casa de um adulto. Por quê? Porque eu tinha dentro de mim carências gravadas da minha época de infância. E quando eu virei pai, eu vi outras carências. Eu entro em loja de brinquedo, eu tenho vontade de comprar tudo para o meu filho. Tudo. E quando vai ver, não eram os brinquedos que o meu filho quer, eram os brinquedos que eu queria. Então, outro dia foi uma coisa engraçada. Há uns anos atrás, meu filho foi no Dia das Crianças, eu falei assim, escolhe o presente que você quer. Eu vi um foguete grande, me apaixonei no foguete. Falei, filho, leva o foguete. Não, não quero, papai. Meu filho, o foguete abre porta, gente. Na época, os trem abrir porta era o máximo. Filho, o foguete abre porta, filho, tem luzinha, faz barulho. E meu filho pegou uma caixa registradora de mercado. Meu filho, o que você vai fazer com essa caixa registradora? Ele, papai, é o que eu quero. Mas olha, o foguete é muito maior. Ele olhou o foguete? Legal, papai, eu quero a caixa registradora. E o preço era o mesmo. E que absurdo você pagar o preço de um foguete numa caixa registradora, cara. Você vai brincar de mercado, filho, vamos brincar de espaço, tudo mais. E ele falou, não, papai, eu não quero. Quando eu percebi que o desejo do foguete era meu, e eu falei, bom, não é o meu dia, porque é o dia das crianças, eu falei, então tá bom, filho, eu vou respeitar e você vai levar a caixa registradora. Vou te falar, foi o brinquedo que ele mais brincou até hoje. Ele ama essa caixa registradora e eu comecei a gostar do brinquedo de tanto que ele é apaixonado. Para onde ele vai, ele carrega a máquina registradora. E eu percebi que naquele momento, quem queria o foguete era eu. Meu sonho era ter um foguete daquele. Meu sonho era ter um foguete. São carências marcadas. Outro dia eu abri meu armário e tirei um brinquedo que eu guardo há décadas. Que eu comprei, porque era meu sonho ter, nunca brinquei com ele. E eu reparei, gente, eu não brinco por quê? É uma carência que eu tenho aqui dentro. Eu coloquei no jogo para brincar com meu filho. Meu filho se amarrou. Papai pegou o brinquedo dele e veio brincar comigo. Então, olha só que interessante. Isso daí é para trazer exemplos de como o nosso subconsciente ele é carregado de coisas das quais nós nem imaginamos que nós temos. É aqui que vem a dificuldade da vida. Por isso que eu falo, a gente só conhece a nós mesmos quando nós começamos a enfrentar os nossos medos, os nossos traumas, os nossos temores que nós carregamos aqui dentro. E resolvendo eles é que nós vamos amadurecendo. Então, quando a gente fala, nós temos que sentir gratidão. As pessoas que só olham isso aqui, elas vão falar assim, mas eu sou super grata. Sou super grata. A pessoa que é grata, ela não se reconhece como grata, porque ela sabe que pode agradecer mais. É uma característica muito interessante, gente. Você quer observar o que você não tem, observa o que você elogia. O que você mais se elogia é aquilo que você não tem, porque você se elogia na busca de manifestar. Então a pessoa quando chega, eu sou super alegre, ela costuma não ser alegre. Porque a pessoa que é alegre, ela percebe que ela pode ser ainda mais alegre e ela não vê isso como uma qualidade. Então é muito interessante, a pessoa chega e fala assim, vai na entrevista de emprego, né? Aí pergunta, um defeito, o meu defeito, não parar de trabalhar. Aí o entrevistador fala, e uma qualidade, amar o trabalho. Esse você pode saber, vai te dar dor de cabeça. Vai te dar dor de cabeça. Por quê? Porque vem com essas falas, mas não são reais. Não são reais. Porque a pessoa que ama trabalhar, ela responde outra coisa. Ela fala de outra forma. Então, por exemplo, por que festa é um negócio muito engraçado? Você chega na festa, todo mundo é legal. Todo mundo é massa. Tá todo mundo bêbado, tá todo mundo bebendo. Todo mundo é legal, todo mundo é assim. No dia seguinte você vai conviver com a pessoa, você fala, cadê aquela pessoa que eu conheci na noite anterior? Aquela era legal, essa daqui é chata demais.
Porque na hora que a gente vai conviver, a gente começa a encontrar o que está aqui dentro. Aqui dentro. E numa vida a dois de casado, por que é difícil? Porque você começa a ter que lidar tanto com os seus como o do outro. E aí que por isso que tem que ter companheirismo, por isso que tem que ter conversa e por isso que você tem que ter caminhadas juntos. Porque para lidar com isso aqui não é fácil. Não é fácil. Então as pessoas trazem os traumas e a gente tem que aprender a superar os traumas. É aí que vem o trabalho a dois. Quando o casal trabalha isso aqui junto, eles se tornam cúmplices na caminhada da vida. Quando não trabalham isso daqui, eles se tornam degladiadores no caminho da vida. Degladiadores. Aí as pessoas olham isso aqui, nossa, show de bola. Ele é super legal, ele falou pra mim que é super romântico. Aí depois que casa, você acredita, 30 anos de casado, nunca me falou um eu te amo. Por quê? Porque você só olhou aqui. É óbvio que isso aqui a gente não conhece, gente. A gente só vai conhecer na convivência. Mas o ponto é que a gente precisa compreender isso, que a gente começa a compreender o que é vida a dois. Mas a palestra hoje não é sobre casamento, é sobre elogio, mas o elogio faz parte fundamental do casamento. E nós vamos entender por que o elogio ele é muito legal. Observa só. Manifesta na nossa vida o que a nossa mente reconhece. O que é reconhecer? A sua mente entender que existe. Olha só, na Seichoren nós aprendemos que o que existe é espiritual e eterno. O que não existe não é espiritual e nem é eterno. Mas a tua mente tem capacidade de reconhecer tanto um quanto o outro. O que a tua mente reconhecer, para você, vai parecer ser existência verdadeira. Então, a tua mente vai desenhar no quadro da sua vida aquilo que você reconhece. Então a Seichoren fala, a nossa vida é resultado do reconhecimento da nossa mente. E as pessoas pensam, mas eu não consigo entender isso. O que está aqui dentro, aquilo que está aqui dentro e vibrar, é aquilo que vai manifestar na sua vida. Então se você tem uma mente doente, a doença irá se projetar. E a pessoa fala, mas eu nunca pensei em doença. Mas você vibra a doença porque os pensamentos dentro de você são pensamentos doentes, distorcidos. Isso acaba manifestando. Exemplo, gente. As pessoas que mais têm problemas de saúde são as pessoas que mais brigam. A pessoa não está pensando em doença, mas o conflito é um pensamento doente que acaba se manifestando no corpo fenomênico em forma de doença. Então a pessoa que está sempre vivendo em conflito, e muitas vezes a pessoa vive em conflito e ela sempre se coloca na posição de vítima. Eu sou vítima porque todos vêm, a humanidade inteira vem me agredir. Eu sou uma pessoa que estou sendo agredida o tempo inteiro. Ela não percebe que a agressão está dentro dela. E muitas vezes se colocar numa posição de vítima é extremamente cômodo, inclusive para você não ter responsabilidades. Então, um exemplo clássico é quando a gente se coloca de vítima em relação aos nossos pais. Eu sou vítima dos meus pais, por isso que eu não tive sucesso. Você deposita uma opção sua, de uma visão mental sua, no resultado da sua vida, você deposita todos os seus pais. Então, você se colocar como vítima, não vai mudar, gente. Tem pessoas que têm vidas extremamente difíceis, até muito mais do que as nossas, e conseguem dar a volta por cima e vencer. Por quê? Porque eles não depositam nos pais as frustrações dos seus próprios fracassos. Então, quando a gente começa a entender isso, por isso a gente fala que a Seichoren é difícil, porque ela nos traz responsabilidade, a gente começa a entender que o que está dentro de nós vibra, e o que está dentro de nós e vibra é aquilo que vai ser reconhecido, aquilo que vai ser manifestado. Logo, eu preciso mudar o que está aqui dentro. Eu preciso mudar o que está aqui dentro. Olha que interessante. A pessoa, quando é muito crítica, é aquela pessoa que ela é treinada a observar aquilo que está errado. A pessoa, quando aprende a elogiar, é uma pessoa que treina a olhar aquilo que é positivo. Ambos dão trabalho. Ambos dão trabalho. Criticar dá trabalho, elogiar dá trabalho. Aquilo que você mais treinar vai ser aquilo que você vai ficar melhor. E aquilo que for melhor é aquilo que você mais será, você mais encontrará na sua vida. Então observa só, uma pessoa muito crítica é uma pessoa que constantemente ela está procurando as falhas. Presta bem atenção.
A pessoa crítica como profissão, por exemplo, você é um engenheiro, você é chamado para fazer um laudo de uma construção. Não tem nada a ver com o que eu estou falando. Porque se o engenheiro falar, está tudo ótimo, o prédio cai e morre todo mundo. Não é isso, gente. O que eu estou falando é daquela pessoa que tem um hábito de tudo o que acontece, ela olhar pelo lado negativo. É diferente. Por exemplo, eu trabalho como juiz. Eu sou treinado a ver aquilo que dá errado para eu poder aplicar a lei e corrigir. Esse é o meu trabalho. Não tem nada a ver com a visão crítica. Visão crítica é, meu servidor chega, nossa, tá vestido ridículo, velho. A pessoa chega do meu lado, nossa, mas que pessoa feia. Aí você olha para o lado, meu Deus, mas aqui tudo é horroroso. Isso é uma visão crítica. Ela não é capaz de observar que ao seu redor tem 1 milhão de coisas diferentes. Então, por exemplo, uma visão crítica. Você está com um problema no dedo, seu dedo está doendo. A dor te chama a atenção. E naquele momento você vira sua mente para a dor e você esquece que ao invés de você focar no único dedo que está doendo, você pode focar nos outros 9 que não estão doendo. Então, esse é o ponto que a gente tem que treinar. Tem pessoas que têm bênçãos em várias áreas da vida, mas só foca naquilo que está dando errado, só gasta energia naquilo que está dando errado, só fala daquilo que está dando errado e só grava na mente aquilo que dá errado. Aí o erro continua na vida. Então, esse ponto. A pessoa que critica, ela grava dentro de si mais... Vamos lá, gente. A pessoa que critica, grava na mente mais crítica. Mais crítica. E a pessoa que tem uma mente crítica, atrai situações no qual ela vai sofrer crítica. Ela vai sofrer crítica. A pessoa que tem o hábito de elogiar, o que ela aprende a fazer? Extrair dentro da mente dela aquilo que é bonito. Olha que legal. Quando a gente vai fazer uma coisa que é, entre aspas, ruim, a gente procura dentro de nós algo que se assemelhe àquilo para ser colocado para fora. Então, como a gente encontra similitude nos pensamentos bons e ruins, a gente vai buscando dentro de nós. Então, por exemplo, você quer fazer uma fofoca, você procura dentro de você, lá, opa, achei a vibração da fofoca, você puxa a fofoca e solta. Olha, eu não quero falar mal, vou só comentar. Aí você solta. Aí você solta aquela fake news que destrói vidas. Aí acontece, quando você faz isso, você grava dentro de você, você sedimenta dentro de você a fofoca e a crítica. Elas ficam gravadas. Numa próxima vez fica mais fácil você buscar. Daqui a pouco você criou dentro da sua mente uma sessão inteirinha de fofocas e maledicências. Daqui a pouco vira um hábito. Daqui a pouco você é um fofoqueiro, uma fofoqueira contumaz, você não consegue parar de fofocar. Aí você começa assim, sabe? Você sai fofocando. Aí você vira aquele tio, aquela tia da família que ninguém quer chegar perto. Porque é só fofoca o tempo inteiro. Isso foi um hábito criado dentro de você. Isso vai gerar os efeitos mais à frente. Agora, quando você vai elogiar, você tem que procurar dentro de você algo que seja condizente ao elogio. Quando você encontra, você puxa aquele positivo para elogiar. O que acontece dentro da sua mente? Você grava aquele bom sentimento e aquele bom elogio. E daqui a pouco você começa a criar dentro de você o hábito de elogiar. Como é que na Seitonoye a gente aprende a elogiar? Não é elogio soltado. Nossa, você veio tão elegante. A pessoa está com a blusa verde, uma calça azul, um sapato vermelho, uma meia laranja, um chapéu roxo. Nossa, você está elegante. Não está, velho. Só se for para o carnaval agora. Não está. Não é esse elogio que você solta uma falácia, uma mentira. Não. É você procurar naquilo que a pessoa tem algo que seja verdadeiro. Porque quando você encontrar algo verdadeiro nela, aonde que você está encontrando algo verdadeiro? Aonde que você está encontrando algo verdadeiro? Dentro de você mesmo. O treino do elogio, no final das contas, é o treino que você faz para encontrar o que há de belo, maravilhoso e perfeito dentro de você. Por isso que quando você elogia verdadeiramente, você está fazendo um bem para a pessoa e para você mesmo. Por isso que a pessoa que elogia, ela é mais feliz. Por quê? Porque ela faz o caminhar de elogiar aqui
dentro. E ela acaba extraindo o que ela tem de melhor. Então ela reconhece o bom dentro de si e o vê fora. Porque se o bom não estiver dentro de você, você não consegue reconhecer. Então, por exemplo, quando você começa a buscar elogiar, por exemplo, a roupa das pessoas, você começa a desenvolver o belo e o senso estético muito melhor do que você só criticar. Quando você começa a olhar e fala assim, nossa, essa roupa ficou boa em você, você está vendo o belo, e ver o belo faz com que você manifeste ainda mais o belo. E quando você começa a reconhecer isso nas pessoas, você fala, nossa, você é inteligente. A pessoa que recebe esse elogio, dentro dela começa a gravar também o belo. É impressionante, gente, é impressionante. Eu já falei isso várias vezes. Você pega uma blusa, você comprou essa blusa numa lojinha simples, nada demais. Você comprou, principalmente as mulheres. Coloquei essa blusa para o dia a dia. O que significa uma blusa dia a dia? Nada de especial. É aquela blusa que eu vou usar básica. Você sai e a pessoa para na sua frente, olha e fala assim, meu Deus, essa blusa ficou linda em você. Ou para os homens, nossa, essa blusa ficou linda em você. O que acontece imediatamente com a roupa? Promovida, ela vai para o armário de roupas de destaque, que vai ser a roupa que você vai usar no dia que você quer confiança. É ou não é? É, ué. Eu já saí, fui elogiado pela roupa que eu estava, a roupa foi promovida. Aí ela vai para aquela promoção, não te uso nunca mais, porque eu vou esperar um momento especial. Então o que acontece? A gente reconhece isso na roupa, gente. Você imagine nas qualidades. Imagina as qualidades. Olha aqui, olha como é que isso na prática funciona. Você está arrumando a casa. Você mãe, você esposa, você está arrumando a casa. Seu marido, seu filho, ou algum familiar vem te ajudar. Aí começa a lavar a louça. Você olha e fala assim, não está lavando do jeito que eu quero. Você tem dois caminhos. Você pode chegar no primeiro e falar assim, não é assim que faz. Você tem que lavar assim, ó, presta atenção. Ó, tá vendo? Vi. Qual é a chance dessa pessoa voltar para te ajudar? Zero. Aí começam os motivos de reclamação. Só eu que arrumo. Ninguém me ajuda. Eu sou uma escrava. Quero ver o dia que eu morrer. E vem as frases que a gente conhece. Agora vem a pessoa, lava o negócio, lavou mais ou menos. Mas observa, por detrás do lavar tem uma coisa muito maior do que a técnica. O quê? O quê? O amor devia ajudar. Presta atenção, a técnica está horrível, então você não vai elogiar. Nossa, você está lavando o prato, está parecendo até uma pintura, está cheio de comida. Você não vai elogiar o prato mal lavado. O que você vai elogiar? Nossa, muito obrigado. Eu amei você ter vindo me ajudar. Qual é a chance dele vir te ajudar de novo? Demais. Demais. Aí o que acontece? Quando você vai elogiando, a pessoa gosta de receber elogio, o que ela vai começar a fazer? Se esforçar para melhorar. E aí que você começa a trabalhar. Aí que você começa a trabalhar. Então, olha que interessante. Fizeram o seguinte experimento social. Uma ala da psicologia fez o seguinte experimento. Eles começaram a falar e ensinar as pessoas a fazer os elogios, utilizando exatamente, vendo o lado positivo e você sendo analítico. Aí, nas casas, eles observavam que as crianças tinham um hábito muito de reclamar. E eles falaram, agora você vai começar a elogiar. Qual era o trabalho? O pai e a mãe tinham a missão de elogiar o outro cônjuge em qualquer coisa que ele estivesse fazendo, mas elogiar verdadeiramente. E num dos experimentos, a mãe começou a falar assim, está vendo? Olha que legal como é que o seu pai é esforçado, como é que o seu pai está fazendo as coisas, como é que seu pai é dedicado, olha que legal, o seu pai está lá pegando duro para... E a mãe começou a elogiar naquilo que ela reconhecia que era maravilhoso no marido. E ela começou a elogiar, começou a elogiar, começou a elogiar. Ela não falou nada em relação a ela. A missão dela era elogiar o marido. Olha que interessante. O primeiro elogio que foi registrado da criança foi para quem? Para ela. Ela estava lavando louça, a criança chegou e falou assim, nossa mãe, você é tão maravilhosa que você cuida da gente. Qual foi o ponto que os psicólogos perceberam? Na criança foi gravado a ideia de busca pelaquilo que era
positivo. Não era a qualidade em si. A criança começou a observar que dentro da casa mudou a forma com que as pessoas se enxergavam. Elas começaram a observar o que era positivo. O que essa criança começou a fazer? Enxergar o positivo no pai e na mãe. E ela começou a elogiar. E a primeira pessoa que elogiou foi a mãe. Então olha que interessante. A mãe elogiou o pai e a mãe recebeu o elogio. Por que isso aconteceu? Porque foi criado no menino um mecanismo de percepção daquilo que é positivo. Isso é o trabalho do elogio verdadeiro. O trabalho do elogio verdadeiro. Então, quando você chega, por exemplo, o marido está lendo ou a esposa está lendo e alguém fala, nossa, eu te admiro porque você é inteligente e estuda. A criança vai criar dentro dela a ideia, nossa, estudar demonstra inteligência. Eu quero ser inteligente, o que eu vou fazer? Estudar. Aí você não precisa gritar com a criança, vai estudar, vai fazer isso, porque ela começa a reconhecer. E por que a criança é mais fácil? Porque ela absorve muito mais rápido. Mas nós podemos fazer o mesmo. Quando a gente cria, quando a gente constrói a nossa base mental dentro do elogio, a nossa percepção de mundo muda e tudo ao nosso redor também. Gente, o que é viver o paraíso na face da terra? Olha que coisa simples. Como é que a gente faz para começar a viver o paraíso na face da terra? É começar a viver numa casa em que as pessoas se elogiam. Você corta as críticas. Não estou falando que crítica. Tem hora que a crítica ela é importante. Ela ajuda, ela dá um choque de realidade. Mas se você constrói numa casa o elogio como base, você vai ver como é que você vai começar a viver num ambiente que você vai amar viver. Amar viver. Porque você chega e você é incentivado naquilo que você é bom. E quando você é incentivado naquilo que é bom, você começa a ter vontade de melhorar naquilo que você é ruim. Naquilo que você é ruim. Então, quando você começa a trabalhar as bases do elogio, por isso que eu falo, pratica o elogio, você começa a transformar a vida que você tem. Um bom líder é um líder que sabe elogiar. Não é o líder que sabe cobrar, não é o líder que arranca o couro, não é o que bota medo, não é o déspota. É aquele que sabe extrair das pessoas o que elas têm de melhor. E como é que ela vai extrair? É quando ela reconhece, porque muitas vezes a própria pessoa não reconhece. Uma vez falaram para mim, você fala muito bem. Eu nunca acreditava nisso. Aquele elogio mexeu comigo, porque eu nunca tinha me visto como alguém que era capaz de falar, porque eu tinha muito medo, eu era muito tímido. E aquilo eu falei, como é que eu vou me expor? Como é que eu vou falar? E aquela pessoa virou para mim e falou assim, nossa, você fala tão bem. Olha, você vai dar um excelente orador. O elogio verdadeiro mexeu comigo. Mexeu, que eu falei, cara, eu nunca imaginei. Eu posso falar, por quê? Porque alguém reconheceu. E o dia que eu falei, eu não falei o melhor dos mundos. Eu ainda estava em fase de desenvolvimento. Então, se a gente quer construir relações verdadeiras, a relação ela tem que vir na base da busca do elogio verdadeiro. Olha só, o professor Masaru Taniguchi aqui no livro, Palavra e Sabedoria, página 27, olha o que ele fala. Se tiveres que censurar alguém, fala-lhe diretamente. Este é um antigo ensinamento. Ponto. Mesmo que alguém tenha vários pontos passíveis de crítica, descobre nele os louváveis e elogia-o. Este é o ensinamento da Seitonei. Isso aqui é maravilhoso, gente. Isso aqui é maravilhoso. Porque você sai de um ambiente de guerra e você começa a entrar num ambiente de busca de crescimento recíproco. Eu tenho meus defeitos, a minha esposa tem os defeitos dela, meus filhos têm os defeitos deles. Todos nós temos defeitos. Então, o que acontece? Quando a família tem o hábito só de criticar, a mente da família vai ficando só na crítica. E você começa a viver num ambiente sombrio, num ambiente triste. Quando a família tem o hábito de elogiar, o ambiente, a mente da família vai se tornando saudável. E a família começa a crescer. E ali se começa a tornar um ambiente maravilhoso de se viver. Por isso que a prática da Seitonei é elogiar. Não é um elogio superficial, vazio. É um elogio que realmente extrai da pessoa aquilo que ela tem de melhor, que é a vida de Deus que está no seu interior.
Então, a gente tem um hábito, por exemplo, lá em casa, a gente vai aprendendo a criar. A gente tem as brincadeiras de família, eu e meu irmão, a gente tem aquelas brincadeiras, mas a gente tem um hábito de realmente dar elogio, falar assim, puxa, irmão, obrigado, eu te amo, você faz a diferença na minha vida, puxa, que alegria ter você. Isso faz com que a pessoa ela se sinta amada, e quando a pessoa se sente amada, ela tem vontade também de amar. Por que os relacionamentos esfriam? Porque para o elogio, gente. Por que as relações no trabalho elas começam a esfriar? Porque para o elogio. Aí as pessoas pensam, eu tenho medo de elogiar e a pessoa se tornar prepotente. Isso daí você começa a corrigir, porque o próprio fato dela se tornar prepotente, ela vai começar a entrar em situações que ela para de receber elogios. Então, o elogio verdadeiro, quando treinado, além do que, gente, uma pessoa que elogia verdadeiramente, ela se torna extremamente simpática. A atmosfera dela é diferente, todo mundo quer ficar do lado dela. Todo mundo quer ficar do lado dela. Porque é como se a pessoa chegasse do lado dela e falasse assim, encontre-me algo legal. Quando você elogia, a pessoa sai feliz. Por isso que as pessoas alegres, as pessoas felizes, pode observar, a pessoa quando ela é muito assim, o centro da roda, você chega perto dela, ela sempre tem alguma coisa legal para falar. Aquela pessoa que fica só apontando defeito, ela vai ficando cada vez mais sozinha, ela é sempre o centro, eu sou o dono da razão, eu sempre tenho. A pessoa quando ela tem a capacidade de elogiar, ela vai transformando a vida, seja porque ela muda a sua mente, seja porque ela reconhece o divino, seja porque ela está pronta para manifestar Deus. Ok, gente? Vamos praticar o elogio verdadeiro. Procure a qualidade em quem está do lado e elogie. Elogie, sem nada esperar, gente. Elogie. É o trabalho que você vai estar fazendo de extrair da pessoa o que ela tem de mais sagrado. E você aproveita e faz um bem danado para você, gravando dentro da sua mente o que você tem de melhor. Vamos lá, então. Ó, e que interessante. Antes de eu chamar para a meditação, o que é meditação Shinsokan? Se não um grande autoelogio. Você fala para você mesmo que você é filho de Deus. Por isso que a meditação Shinsokan transforma. Porque como ela é um autoelogio, quando você se elogia e você fala, caramba, a vida de Deus está dentro de mim, você começa, quando você reconhece, você começa a agir como o verdadeiro filho de Deus. E você transforma a sua vida. Por isso que a meditação Shinsokan é tão importante. Porque ela é um grandioso elogio. Vamos então para a nossa meditação, gente? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Podemos nos sentar na ponta da cadeira, coluna ereta, mãos justapostas em frente ao rosto, semblante sereno, feliz. Vamos agora entrar no mundo da imagem verdadeira e vamos fazer o verdadeiro autoelogio à nossa imagem verdadeira. Vamos reconhecer a vida verdadeira que se habita no nosso interior. Então vamos lá, fechamos os olhos para o mundo fenomênico e vamos com os olhos espirituais contemplar um mundo perfeito de Deus. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Noé para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos, entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui.
Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior, em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra. Oração pela imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é, no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é, no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior, em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamento de amor, paz, ordem da verdade e centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior, em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas, o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamento de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Aos que estão aqui presentes, queiram ficar de pé novamente, por favor, para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado. Podem sentar. Lembrando que os ensinamentos da Sentinela são ensinamentos práticos. Por isso, todos os dias nós temos que fazer o nosso melhor para que consigamos manifestar a vida de Deus. Então vamos lá, nosso dever de casa, bem simplesinho. Primeiro é a nossa meditação Shinsokan todos os dias. Lembremos, a meditação Shinsokan é o nosso elogio. Então quanto mais nós elogiamos, mais a gente consegue manifestar a nossa imagem verdadeira. E o segundo vai ser a prática do elogio. Nós vamos fazer elogios. Pode ser para quem você quiser. Vamos fazer elogios verdadeiros, procurando aquilo que é real, para que a sua mente reconheça o que é real. Se você reconhece uma mentira, é a mentira que vai gravar dentro de você. Então você tem que reconhecer o que é real. Então fazer elogios verdadeiros, gente. Vamos lá, 10 elogios por dia, gente, tá bom? 10 está tranquilo, gente. 10 elogios. Faça aquelas pessoas que estão próximas. Faça elogios, porque você vai treinar a sua mente a reconhecer o que é verdadeiro, o que é belo, e isso vai incrementar, elevar, purificar e fazer você manifestar ainda mais a imagem verdadeira. Quero agradecer muitíssimo a presença de cada um dos senhores aqui pessoalmente, a você de casa, meu muito obrigado. Vamos divulgar essas palavras para que mais e mais pessoas aprendam a elogiar. Meu muito obrigado, beijo no coração, feliz semana e até a próxima segunda-feira, gente. Muito obrigado.